Então agora nós continuamos a conversa com a Margarida e vamos ver as fotos, somos obrigadas, foram logo colocadas. Vamos lá, Margarida. Margarida, então o que é que nós estamos a ver? Então, aqui é um e-book que está disponível no meu site. Foi uma compilação que eu fiz de 5 passos e 5 princípios que eu senti relevantes na minha jornada e na jornada que eu sinto que pode ajudar algumas mulheres também neste que estão também alinhadas com este tipo de percurso. E como é que surgiu esta oportunidade? Basicamente senti que havia muito interesse por parte das pessoas, não é? Havia muitas questões sobre o percurso, sobre o que fazer, como fazer. Também aqui ficou muito na berra o movimento do sagrado feminino, não é? Então isso também trouxe muitas mulheres a este tipo de percursos. Então decidi compilar realmente estes 5 princípios e proporcioná-los a quem realmente quisesse também entrar neste caminho. Então como é que podem adquirir? Através do site, sim, está à venda na loja online. E aqui, o que é que nós estamos a ver? A Margarida? Sim, então, esta foto até é assim com muito carinho que a partilho aqui, porque tem a ver com um episódio sobre o parto natural do podcast Puericultura da Joana Guerra Tadeu, a minimalista, no Instagram, que também trabalha muito estes temas da consciência ambiental. E tem um podcast direcionado para a maternidade, o Puericultura, e nós fizemos uma série de 5 episódios onde abordamos alguns temas. Começamos por trabalhar esta questão e por abordar esta questão a nível mais pessoal de como foi a minha gravidez, porque não foi uma gravidez desejada nem planeada e teve aqui a sombra do aborto inicial. Mas depois realmente decidi continuar, então é algo que também é importante partilhar com as mulheres, porque é muito comum, mais daquilo que nós gostaríamos de ver, estas questões de aborto, de relação com o corpo, de gravidezes indesejadas. Então nestes 5 episódios abordo essas questões, não é? A minha experiência pessoal, a questão do parto natural e o autoconhecimento no parto. Também falamos depois noutro episódio sobre a placenta, o período, o sagrado feminino, o renascimento da mulher após o parto, o luto da mulher, quando nasce uma mãe e pronto, e são assim temas muito interessantes também que estão disponíveis. E que interessam todas as mulheres. Sim, muito interessantes e são gratuitos, não é? Estão disponíveis para quem quiser ouvir em várias plataformas. Aqui com a sua barriguinha, com o seu bebê. Sim. E a Jasmine. Coisa fofa. E como é que é? Porque estava a dizer que, apesar de não ter sido uma gravidez desejada, que decidiu manter. Sim. Como é que foi, então, lidar depois com a gravidez e sim com o parto e agora está dedicada a esta área também com outras mulheres? Sim, e lá está. Por isso é que eu sinto que os sonhos e os propósitos vêm muito da nossa cura pessoal, não é? O que eu realmente curei em mim é aquilo que eu ofereço ao outro. O que eu sinto que me beneficiou nas minhas sombras e nas minhas feridas é aquilo que eu trago às outras mulheres, porque são também as suas feridas em algum momento, em alguma experiência. Então, realmente é muito forte nós trabalharmos com aquilo que está também vivo em nós a nível pessoal. E realmente eu só posso trabalhar com mulheres e só posso acolher os outros, as histórias das outras mulheres quando eu estou resolvida com a minha. Por isso é que eu sinto que é também um trabalho importante este de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, de eu integrar as minhas experiências para que depois os meus medos não sejam refletidos na experiência da outra mulher e que eu possa partir de um lugar de neutralidade para apoiar os processos das outras grávidas e das outras mães e mulheres noutras fases de vida também. Por isso é muito forte quando o nosso lado profissional está tão intrínseco ao nosso lado pessoal também, mas é isso que me dá prazer fazer, é construir-me a mim e esse meu lado construído poder construir e apoiar também a autoconstrução
das outras mulheres. E daí vem um sentido muito forte para estas experiências, não é? Para, em algum momento, a minha desconexão com o meu corpo, com a supressão também, com o suprimir dos meus ciclos, através da contracepção hormonal, o perceber realmente o que estava a acontecer no meu corpo quando estamos anos e anos e anos em contracepção hormonal e camuflar um sinal vital, não é? O que é que acontece quando nós abafamos um sinal vital do nosso corpo? Em países mais desenvolvidos, o ciclo menstrual é o 5º sinal vital de saúde e quando nós banalizamos a contracepção hormonal e quando nós não estamos informadas sobre isso, nós abafamos sem mais nem menos um sinal vital. Então, o que aconteceria se nós suprimíssemos a respiração? Se nós parássemos um coração, não é? É a morte. Aqui no ciclo menstrual não estamos a falar, as mulheres não morrem por desinstalarem o ciclo do seu corpo, mas realmente há precursões, há consequências disso, há consequências de nós abafarmos um sinal vital do nosso corpo. E eu contactar com isso tudo que me aconteceu a mim, que acontece a 90% das mulheres, sim. E lá está, aqui a única diferença é a informação, é saberes o que é isto e o que é que estás a fazer com essa solução. A informação é a base, não é? Nós podemos estar a fazer um caminho absolutamente consciente, mais por um lado ou mais por outro, a partir da informação. Então é isso que eu valorizo, é informar as mulheres, independentemente se é uma cesariana, se é um parto natural, se é uma contração hormonal, se é um método natural de fertilidade. Então, desde que seja informado, eu sinto que é legítimo e que é importante haver esse conhecimento das diferentes opções. O que eu sinto também é que as mulheres não são dadas opções reais às mulheres, porque provavelmente as menos lucrativas não entram naquilo que são as nossas opções quando nos ensinam, quando entramos neste caminho. Então ninguém nos ensina a observar naturalmente a nossa janela fértil. Ninguém nos ensina a conhecer o nosso corpo e a dizer sim, ovulei nesta semana, sim, não ovulei, ou o que quer que seja, não é? É muito difícil as mulheres, no senso comum, terem este contacto com o seu próprio corpo e este conhecimento. Então, tudo isso que eu senti que foi desconexão comigo, todas estas questões de relação com a mãe, de relação com o corpo, de relação com as sombras do feminino, quer seja desconhecimento dos ciclos, aborto, violência obstétrica, abuso sexual, tudo o que seja dessas questões. Então eu sinto que é muito forte trazer isso ao de cima e é muito importante nós estarmos despertas para isso e que possamos acolher as outras mulheres também nessas experiências. Então é muito por aí também que eu trabalho e que sirvo o mundo e a mim própria. E é-lhe fácil ir partilhando isto, porque são temas sensíveis e que algumas pessoas ainda não estão preparadas para ouvir falar de... Sim, eu acredito que, acima de tudo, para todos os temas, e é assim um mantra conhecido a nível de educação, connection before direction, não é? Primeiro temos de conectar com a pessoa e só depois é que a podemos orientar de alguma forma. Então, eu só entro nestes temas quando em algum momento já senti receptividade do outro lado. Já houve uma conexão e já dá para nos orientarmos de alguma forma, porque tentar encaminhar alguém, orientar alguém sem primeiro haver esse lado empático, esse lado de perceber quais são as necessidades que querem ser atendidas do outro lado, que são necessários atender do outro lado, não vale a pena estarmos a falar sobre o que quer que seja quando não há empatia primeiro com as pessoas, quando não há relação para isso. Então eu sinto que estes temas vão assim muito a pezinhos de lã e a sentir onde é que é para dizer o quê. É muito importante nós também não chegarmos a uma mulher e dizer, sim. olha, tu não estás a perceber nada do que está a passar no teu corpo, olha, o que tu estás a fazer está a ter determinada consequência, olha, o teu parto colocou-te num lugar que se calhar tu não tiveste voz nenhuma. Então nós não podemos despejar assim estas questões tão fortes para cima das mulheres, não é? Porque isso às vezes retraumatiza e não é isso que nós queremos. Exatamente. Não é? Nós não queremos retraumatizar ninguém, porque se nós estamos tranquilas e estamos bem com a experiência, perfeito. Agora, o que eu sinto é que o meu público são pessoas que estão já inquietadas com isso. Eu quero ter voz no meu parto, como é que eu faço isso? Eu quero conhecer os meus ciclos, como é que eu faço isso? Eu quero
estabelecer uma melhor relação comigo mesma. Eu quero deixar os contraceptivos ou os comprimidos e quero saber por mim quando é que estou fértil ou quando é que não estou. Isso é possível, isso não é. Então trazer educação, não é? Isto é a base da educação, mas que não é dada a nível da adolescência, não é? Nós entramos na parte sexual, entramos na parte reprodutiva, entramos em toda uma panóplia que traz muita coisa de cima da mulher, não é? Porque a grande maioria destes ritos de passagem da mulher, se não todos, são a nível sexual, não é? Sim. Tudo isto, tudo aquilo que tem um grande impacto na vida da mulher é a nível sexual, parto, amamentação, início de ciclo menstrual, tudo mais. Então tem muito a ver com esta região que precisa de muito colo, que precisa de muito apoio, porque não está socialmente amparada. Nós, mesmo quando falamos nas escolas a nível de educação sexual, por exemplo, não está direcionada para isto. Temos um lado muito masculinizado da sexualidade, onde sexualidade para nós, ou para o geral, é a relação com o homem, é uma penetração. E há todo um mundo de sexualidade feminina que não é trabalhada. Então estamos a suprimir aqui uma grande força criativa, estamos a suprimir uma grande energia que precisa de um certo sustento para que possa brilhar mais e que possa criar mais, mas que não está a ver isso. Então cai num lado um pouco distorcido, cai num lado de desconexão, de rejeição, de tudo aquilo que não nutre o nosso potencial, não é? Então também temos aqui esta função de trazer um espectro mais alargado a nível de educação sexual para conhecermos o corpo, porque sexualidade não é relação com o outro. Em primeira instância, sexualidade é a relação connosco e com a excitação da vida, não é? Com o prazer de viver, com a alegria de criar. E isso está em tudo na vida, não é? Está aqui nestes projetos, está aqui na nossa forma de falar. Então é mesmo importante alargarmos estes espectros e colocarmos o feminino também com uma voz, porque o que acontece hoje não é isso, não é? Nós temos tudo muito direcionado para o masculino e o feminino realmente precisa aqui de outro sustento. E isso está a acontecer em ciclos de mulheres, quando nós vemos aqueles grandes booms de mulheres a facilitar rodas, a abrir temas, a criar espaços onde realmente nós sentimos, não, somos mais irmãs do que inimigas. Somos mais parecidas do que diferentes, apesar de eu fazer método natural de fertilidade e a outra fazer cesarianas, pílulas e a outra fazer partos em casa. Então isto são tudo opções, não é? Que é muito importante nós termos opções, mas depois encontrarmos em algo muito mais autêntico, que é a essência, que é ritos de passagem a nível da nossa sexualidade, a nível da nossa expressão, a nível da nossa alegria de viver. Então fico muito contente de ver tantas mulheres agora a querer facilitar ciclos, a querer conhecer outras mulheres nisso, onde nós partimos logo de outros pressupostos que não são tão patriarcais, que são mais de comunhão entre as mulheres, circular o conhecimento, circular o apoio, circular estas redes tão importantes, na verdade. E quais é que são os maiores desafios que normalmente enfrenta nesta área, trabalhando com estes temas? Bom, são alguns. Às vezes não é mesmo fácil estar a entrar por temas tão delicados que muitas das mulheres nem sequer querem ver. Mas é ok também as mulheres não verem isso. Lá está, outra vez aqui esta questão da opção. Mas acima de tudo, a mulher, eu acredito que sim, é importante termos várias opções, mas rejeitarmos o nosso corpo não é uma opção, ou não deveria ser. E muitas mulheres vivem isso como não vou dizer que é uma opção consciente, porque ninguém se quer odiar, não é? Mas é quase estão tão confortáveis naquele lugar que mudar é um processo com alguma resistência, sim. Mas realmente eu gosto de trazer esta agitação de consciências para que realmente possamos ter mulheres mais felizes nos seus corpos e gerações que nascem de corpos mais integrados, mais realizados, mais felizes, porque a base de dados de todos os seres humanos é o corpo da mulher, é o útero, são as memórias que guardam. Sim, mesmo. Exato. Então, trabalhar a raiz, trabalhar o cerne da questão, a raiz da humanidade. E quais é que são os projetos para o futuro?
Bom, vem um grande projeto em 2020, mas que não pode ser revelado ainda. Volta cá para revelar esse projeto. Sim. Fica marcado. Sim. Mas realmente estão a acontecer projetos muito interessantes, mesmo a nível de divulgação, que nós disponibilizamos de forma gratuita para que mais mulheres possam conhecer. Portanto, é só uma questão de nos acompanharem também a nível de site, redes sociais. E realmente há uma grande comunidade destes projetos em paralelo, não é? Podcasts, e-books, círculos, eventos, são muito interessantes para as mulheres se conhecerem mais, sim.